Hoje a gente vai falar como fazer visualização dos estudos. E para isso, para te convencer, eu vou te falar sobre uma pesquisa que eu vi, que é o seguinte: eles separaram o grupo em duas metades, e metade tinha que visualizar, levantar peso, fazer agachamento, enfim, ir para academia. E a outra metade tinha que realmente ir. E aí, depois do período do estudo, eles foram ver o aumento de massa muscular. E esse grupo que visualizou aumentou em 13,5% a massa nos músculos do estudo. E o outro grupo aumentou 30%, o grupo que realmente foi para academia. E aí você pensa, poxa, mas 13,5% é tão pouco? Mas foi visualizando. Então, isso foi para mostrar que a visualização realmente traz efeitos no corpo, traz efeitos assim fisiológicos. E quando eles foram analisar o cérebro das pessoas que estavam visualizando e das que estavam fazendo exercício, não tinha tanta diferença. E aí essas práticas mentais são quase tão eficazes quanto fazer a prática física mesmo. Sendo que quando você faz os dois, quando você une os dois, a prática de visualização com a prática física se multiplica. Então é muito melhor do que qualquer um desses sozinho. Então agora vamos falar como fazer a visualização. E a primeira coisa é que para a visualização dar certo, você tem que estar relaxado. Então você tem que estar em paz, relaxado. Não adianta fazer se você estiver tenso ou com alguma energia assim mais de medo, preocupação. Não. Tem que primeiro resetar tudo, ficar no estado assim relaxado, bem. Aí ou você deita no chão, então em um tapete de yoga ou no edredom no chão, ou você senta com a coluna ereta e faz a visualização. Mas essas posições são importantes, porque não pode fazer assim, toda uma posição meio troncha. Tem que fazer com a coluna reta para você ter atenção. E também não faça deitado na cama, no travesseiro, porque senão você vai dormir. Então é um negócio para ser imaginado, para ter atenção, para ter raciocínio mesmo. Que você está criando imagens, você está criando sensações e uma nova realidade. Assim, né? Uma realidade virtual. E a ideia é justamente que isso não seja uma realidade só imaginada. Então você sinta como se estivesse acontecendo mesmo, para que aconteçam esses efeitos fisiológicos. Então você tem que estar sentindo que está ali, como se estivesse levantando peso mesmo. E aí, no caso, pode ser para a prova, então sentindo como é pegar o papel mesmo. No caso, é nem esse outro lado aqui. Mas sentindo como é pegar o papel, pegar a caneta e fazer. Então, essa é a ideia da visualização. E aí a gente faz isso num pause, por exemplo, relaxamento, que pode ser com a respiração profunda, então respirar e soltar o ar bem lentamente, várias vezes. Ou relaxamento muscular progressivo, que é você deitar no chão. E aí você relaxa seu pé direito, seu pé esquerdo, canela direita, canela esquerda, e bem-vindo. E parece assim meio nada a ver, mas quando você faz, é um relaxamento assim que você nem acredita, parece que você vai levitar de tão relaxado que você fica. O primeiro áudio de bônus lá do Pause é assim, é com esse relaxamento progressivo. E eu acho que é, com a história do Marco Polo, do relaxamento, eu acho que é. Dá uma olhada lá. E aí você pode fazer esse relaxamento e depois a visualização. E a visualização pode ser tanto da prova, quanto da faculdade que você quer, ou de onde você vai, se você passar na sua prova, ou quando você passar na sua prova. E pode ser também de algo que está difícil nos estudos. Então, por exemplo, você está batendo muita cabeça com matemática. E aí você visualiza como seria aprender matemática de uma forma mais fácil, de uma forma menos tensa, por exemplo. E aí uma ideia, se você for visualizar assim, lá no trabalho, por exemplo, depois da faculdade, pega assim desde de manhã, então você acordou, o que você vai fazer, como você vai para o trabalho, onde você trabalha, o que você faz. Então é um negócio interessante de fazer e às vezes fazer isso entre uma matéria e outra pode ser muito bom, é um negócio assim que dá energia. Eu já falei em outro vídeo, mas eu repeti uma parte, então eu fazia isso pro ITA, então eu imaginava andando assim na calçada, no meio-fio,
E, assim, lá no alojamento, do ITA pro ITA, no H8 pro ITA. E, assim, foi certinho depois como aconteceu quando eu passei. Então, eu andava lá e nossa, eu imaginei isso aqui, como que pode isso? É muito interessante. Então, tenta imaginar a prova, imaginar como vai ser chegando na faculdade, passando, estudando lá, conhecendo outras pessoas lá, então participando dos trotes. Eu acho que dá para ir longe nessa visualização. E aí sempre lembra de sentir, sabe? Então sinta que isso está acontecendo, que você está vivendo isso. Então, por exemplo, na matrícula na faculdade, lá no meio da festa, você tá lá. Qual é a energia lá? Não é só para ver como tá. Qual é a energia? Todo mundo alegre, todo mundo feliz e os veteranos recebendo bem. Então, tenta entrar em sintonia com o que você está imaginando. Não é só para imaginar genérico, assim, sem nada, sem cor. Então, imagina, assim, colorido, música vibrante, todo mundo sorrindo. Um negócio, assim, bem interessante. E aí vai com calma também, porque na primeira vez que a gente faz, é difícil pensar tudo isso, é difícil criar um filme, é meio que um filme que você cria na sua mente. Então vai com calma, isso melhora com o tempo. Mas sempre o mais importante é sentir. Então ter essas sensações mesmo que você tem ao pegar a prova, ao entrar na faculdade, então se sentir andando um passo atrás do outro. Então é um negócio que a gente vai ficando melhor com o tempo. Então não fique mal se a sua primeira visualização, assim, você não conseguir visualizar nada, é assim mesmo, mas melhora. E assim, para os estudos, eu acho que o que acontece é que quando você visualiza, assim, você vê que isso não tá tão longe. Então é uma coisa que você consegue ver. Até às vezes, quando você, por exemplo, faz uma aula de dança, ou você faz yoga, ou alguma coisa física, você tem que fazer um passo, ou você tem que fazer uma posição. Se você não conseguir imaginar, se você for só com o seu corpo, às vezes é mais difícil. Então, às vezes você tem que parar e imaginar, olha, a professora está fazendo isso, eu tenho que fazer isso dessa forma. E aí depois você tenta, é mais fácil do que só jogar o corpo. Então, nos estudos, você tem uma ideia de onde você quer chegar. Então, uma ideia de como você quer estudar, de como você quer ir para a prova. É mais fácil ter essa ideia na mente primeiro, ver isso com os olhos da mente, sentir. Depois você chega lá mais preparado. Da mesma forma, igualzinho como em um passo de dança, em uma ginástica olímpica ou em yoga. Então você imagina antes, você visualiza, você vai chegar lá mais bem preparado. Essa é a ideia aqui. Eu compartilhei lá no Instagram que eu tô lendo, já acabei, né? O livro O Poder do Subconsciente. E ele fala muito, nossa, é o livro inteiro praticamente, visualização, afirmação. E assim, mudar como a gente vê algumas coisas. E essa questão da visualização, ela meio que abre as portas do subconsciente para você conseguir o que você quer no consciente. Então, por exemplo, você quer passar em algum lugar, você quer fazer alguma coisa. E o subconsciente, ele tem muito mais maneiras de chegar nesse seu objetivo do que a parte consciente. Então é como se esse subconsciente fosse muito mais poderoso, tivesse muito mais capacidade de raciocínio, de ver soluções, de pensar, assim, não pensar, raciocinar do mesmo jeito, mas ir mais longe do que a mente consciente. Então quando você joga lá a ideia que você quer isso ou aquilo, você visualiza, você vai sendo ajudado por essa outra mente, que é a mente subconsciente. Então, o livro explica muito melhor que eu, então eu recomendo demais o livro. Mas basicamente é isso, então você visualiza como se estivesse acontecendo, como se já tivesse acontecido e acredita, meio que confia que o subconsciente vai te dar alguma ideia de como resolver, que isso vai vir para você de alguma forma. E nos estudos, assim, é muito claro, que quando você faz isso, quando você realmente visualiza, você sente isso acontecendo, você vê isso acontecendo assim com os olhos da mente, quando você for estudar vai ser mais fácil, quando você for para a prova vai ser mais fácil, você já vai mais tranquilo, como se você já tivesse vivido mesmo, treinado para esse dia. Então é muito importante agora, principalmente na véspera, na reta final, pensar um pouco, sentir como vai ser na prova com calma, como é que você vai chegar na prova com calma,
que respiração você vai ter, como você vai sentar, como você vai sentir seu corpo no dia da prova. E assim, a gente pode ir longe nisso, é muito, muito legal. Que é justamente a ideia lá no Unpause. Então são 30 áudios e assim, eu acho que em uns 10 ou mais a gente faz visualização. Eu acho que mais que isso, eu acho que 10 são só visualização com relaxamento. Então são práticas de visualização mesmo. Nos outros, a gente coloca a prática de respiração, que também é importante mudar o padrão de respiração, meditação e um pouquinho de visualização também. Então é um programa pensado para você chegar na prova com calma, com tranquilidade e atenção, e foco na questão. Então, assim, pensa, por exemplo, pensa no foco que é necessário. Quando você, por exemplo, é um tenista e você perdeu todos os sets e você tem que ganhar o próximo. Então, você entra na quadra, já sente que ninguém acredita mais em você, nem o seu próprio treinador, ninguém. Mas você precisa ir lá e virar o jogo. Que tipo de força, raciocínio, foco você tem que ter para virar o jogo? Então, às vezes, é esse caso, sabe? Então, focar na bola, focar na questão, lidar com emoções de uma forma mais inteligente. E na prova, às vezes, a gente tem todas as probabilidades contra. Então, por exemplo, você não estudou toda a matéria, você não fez todas as provas antigas, mas como você pode fazer com que o que você estudou, o que você sabe e a sua tranquilidade, o que isso pode fazer pelo que você não fez. Então, jogar com essas chances aí, mudar essa chance. Então, fazer o seu melhor com o que você estudou. Muitas vezes isso é o suficiente. Então, muitas vezes você, mesmo não tendo estudado toda a matéria, você consegue fazer as questões que você precisa. Quando você não erra nada do que você já estudou, quando você mantém a calma, quando você não erra besteira nas que você já estudou. Então, no Enem isso é ainda mais importante pelo TRI. E, enfim, eu acho que eu tô falando demais já, mas essa é a ideia da visualização. Então, eu tô tentando te convencer aí a fazer visualização, a parar um pouquinho e fazer. E se você quiser fazer com a gente num pause, será muito bem-vindo, porque lá a gente faz muitas visualizações. Visualização da prova, de um dia de estudos, ou mesmo na faculdade. Porque visualizar na faculdade dá, assim, uma energia interna de você ver que, nossa, isso está acontecendo e falta só mais um pouco. Então essa é a ideia do vídeo de hoje e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!